8h38. A conversa de redação tem a participação do Eduardo Costa e do Júnior Moreira. E a sua opinião também, ouvinte Tatiaia, pelo WhatsApp do jornalismo. 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto e coloca o seu nome e a cidade ou o bairro de onde você está falando. Acordo entre governo de Minas e Vale deve ser assinado daqui a pouquinho, às 9h. O dinheiro, entre outras coisas, será usado para extensão de auxílio emergencial, novo anel e reforma do João 23. Júnior Moreira, bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, para você, para Eduardo, para os ouvintes do Conversa de Redação. Eustáquio, eu sempre olhei esse acordo com desconfiança. O ouvinte mais atento, você que acompanhou isso, sempre observa o Eduardo sempre querendo muito esse acordo e eu sempre com um olhar um pouco meio reticente a esse acordo todo. Mas eu fui convencido de que esse acordo que será assinado, ele não deve ser assinado, ele será assinado segundo fontes do governo. Ontem algumas pessoas que estão participando desse acordo estavam eufóricas em algumas ligações que eu fiz. Isso deve ser assinado só se mudar muita coisa de última hora lá agora no acordo, mas vai ser assinado sim. Olha, eu cheguei à conclusão e fui convencido disso, Eustáquio, que 37 bilhões de reais é muito melhor do que 54 bilhões. Aí você vai me falar, poxa, você tá ficando doido? 54 bilhões é pior do que 37 bilhões? Mas veja só a conta que me foi feita ontem e que eu concordo, né? Primeiro é o argumento do Eduardo, que sempre ele fala sobre a questão da demora. E aqui no Brasil é muito demorado mesmo, né? Um acordo desse dura aí 10, 15 anos, né? Praticamente para sair lá na última instância. E aí a conta é a seguinte, Eustáquio, para te dizer que os 54 bilhões daqui a 10 anos são piores do que os 37 bilhões de agora, né? Se você pega os 54 bilhões daqui a 15 anos e desconta uma inflação em média 3,5%, 4% ao ano, esse valor vai chegar mais ou menos daqui 10, 15 anos a 34 bi. E você receber 37 bi agora é uma vantagem de pelo menos 3 bilhões. Por isso que eu digo que o acordo que será assinado, se for nesses termos que a gente vem noticiando, de 37 bilhões, é melhor lá na frente os 54 bilhões. Aí você vai me falar assim, pô, Júnior, mas nas decisões jurídicas, geralmente vem essa aí, você tem que complementar a inflação do período, né? Tem uns juros e tal. Mas você já parou para pensar que quando essa história esfriar um pouquinho, daqui a 10, 15 anos, é muito mais difícil da Vale pagar mesmo 54 bilhões? Então tem muitas questões envolvidas nesse assunto. Eu fui completamente convencido que esses 37 bilhões eles chegam num momento interessante para o governo. As obras que foram propostas e vão estar lá colocadas nesse acordo, como você mesmo disse, Eustáquio. Olha, para mim a principal, você vai reformar o João 23. Outro dia não, ano passado a gente trouxe uma reportagem sobre esse assunto aqui, da situação que o João 23 vive, né? De sucateamento mesmo. Imagina um hospital tão importante para Minas Gerais e para o Brasil, como é o João 23, ele sendo completamente reformado. Olha que ganho que a população vai ter. Fiquei sabendo também que deve entrar nesse acordo as escolas municipais daquela região, da região de Brumadinho ali, da região afetada. Poxa, a educação está em frangalhos também, né? Que bom que nossos alunos daqui para frente, essas pessoas vão ter lá todas as escolas reformadas e com a estrutura bacana para estudar. O Rodoanel, que não se discute, é uma obra que a gente pede há muito tempo. A captação de água, essa interligação que vai ajudar muito aí no futuro, né, da captação da água, quem sabe fazer com que a Copasa entregue água para todo mundo aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, porque até então não entrega, né? Só para uma parte das pessoas. Enfim, é um acordo, ao meu modo de ver, e foi convencido disso, que é o melhor acordo possível de se fechar num momento como esse. O Eduardo Costa, me veio uma dúvida agora, um temor até. Quem vai garantir que esse dinheiro será destinado mesmo para essas grandes obras, grandes intervenções, né? Para Rodoanel, reforma do João 23, obras em estradas, auxílio emergencial, e que esse dinheiro não vai para o Caixa Único do Estado e pagar o chamado custeio da máquina pública. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Telefonei ontem para o Otto Levi, que é o secretário de Planejamento, e ele me disse que a Vale vai desembolsar o dinheiro na medida em que as obras forem realizadas. Então, por exemplo, começou o Rodoanel, precisa de 1 milhão, manda lá a planilha, a Vale deposita. Isso é bom
Não apenas por conta dos 2 anos do governo Zema, mas imagina se depois vem outra pessoa que pensa diferente. Então a coisa está bem consolidada, com o aval do Ministério Público, estadual e federal, com o aval do Judiciário. E eu queria dizer para os que estão preocupados, mas e as vítimas? Reiterar que isso não invalida a questão criminal, que isso não implica que as pessoas, as famílias que tiveram a infelicidade de perder seus entes queridos não serão indenizados, isso é outra história. E além disso, e das obras já citadas pelo Júnior, 110 mil pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial o terão garantido pelos próximos 4 anos. Ah, mas isso é obrigação da Vale, eu sei, mas se judicializar ela pode dizer, então vamos esperar resolver. E eu preciso lembrar ao caríssimo ouvinte da Itatiaia, esquecendo Pedro I, Mariana, tantas impunidades, que hoje, que é o dia da vergonha. Hoje deveria ser instituído o dia da vergonha em Minas Gerais e no Brasil. Porque nós estamos, não é comemorando, lamentando 50 anos da tragédia da Gameleira, sem que algumas viúvas recebam a sua pensão, a sua indenização. 50 anos. Então, eu sou um cara que eu não sou radical, longe de mim. Se alguém quiser me convencer de que esse acordo não é bom, é só me dar subsídios. Eu mudo de ideia, mas para mim é um bom acordo. Olha só, governo de Minas pede para prefeituras vetarem o carnaval, Eduardo Costa. Ué, mas é o mínimo que se espera, né? Eu não acredito que Diamantina e São João del Rei, que esses Pirapora, esses lugares Tiradentes, onde o carnaval é mais animado, algum prefeito terá coragem de fazê-lo. Esse é um momento único em que os índices estão baixando, tanto na capital quanto no estado. No plano do estado, já há uma decisão do governo de liberar com protocolos alguns eventos. Nós estamos caminhando para um novo tempo. A vacina vai chegar. Vamos na fé. Isso não é hora de carnaval, não. A única instituição que está vivendo em outro planeta e que decretou feriado no carnaval é o Tribunal de Justiça de Minas. Mas lá não tem fila de processo, né, senhor Stélio? Tem não. Nem um pouco. Nada. Ô, Júnior Moreira, nada de carnaval, né? Eustáquio, não dá para falar em carnaval, né? No meio de uma pandemia dessa. Hoje, em alguns lugares, a gente tem um momento pior do que aquele mês de julho passado, né? Nós acabamos vou colocar entre aspas, acostumando com a pandemia e estamos achando que está tudo bem. Acostumamos com o número de mortes diário, com o número de casos, mas a situação é pior do que lá em julho. Então a gente não pode baixar a guarda, né? Nesse momento. E o carnaval pode ficar para depois, né? A gente sabe que o carnaval é uma festa que movimenta a economia de diversas cidades, né? Até por isso que muita gente defendeu o carnaval no ano passado, antes de estourar essa pandemia toda. Agora, com certeza nós vamos noticiar aqui, estaremos no carnaval aqui, Eustáquio, Eduardo e eu, comentando, não precisa ser pai Juninho de passatempo para falar isso não, né? Que vai ter cachoeiras lotadas, rios lotados, né? Tentativa de festas aí clandestinas, mas uma prefeitura pegar e montar uma festa nesse momento, pelo amor de Deus, é praticamente impossível. Além de gerar aglomeração, ainda não tem nada o que comemorar nesse ano em relação a festividades, exatamente, né? Você vai comemorar o quê? Tomei um susto aqui, Eustáquio. Por quê? O Raul Júnior falou assim, com certeza nós vamos estar aqui no carnaval, eu, você, Eduardo. Eu não. É o conversa de geração que você quer dizer, né, Júnior? Exatamente. Eu já disse e repeti aqui que eu, durante 30 anos, passei o carnaval na Bahia, senhor Stélio. Eu sei. Bahia, esquina de Afonso Pena. E pra mim não chega. Eu não vou fazer isso não, mas eu gosto quando você conta como é que era o desfile. Como é que era, Eduardo? As escolas de samba. Sobrava, de acordo com o prestígio da emissora, era o posto. Então Oswaldo Faria, que com toda a justiça era o cara, ficava com a Tânia lá no palanque principal. O repórter dele era o Roberto Abras e tal. E ia descendo. Sobrava para mim a concentração lá na esquina de Afonso Pena com Brasil, onde as donas chegavam, baixavam as carcinhas, faziam xixi sem a menor cerimônia. E aqueles caras tudo com o bafão da cachaça, que eu também tinha acabado. Eu ficava bêbado de tanto ver. Ô, Tatiana, não ficava falando isso trem.
E aí começava o desfile e, como bom repórter, eu tinha que estar no meio da bateria e transmitir a bateria. Meus amigos, o espetáculo que os senhores vão ver daqui a pouco da Unidos Guaranis é inenarrável. A bateria. Aí passava os Guaranis, 1h30 depois a outra escola, aquilo, o povo tudo abrindo boca, que Deus nos acude, ia começar. Agora lá vem a do Conga. E Confidência Mineira. Eu falei, eu não vou aguentar isso. Era do mesmo ritmo a bateria, Eduardo? Todas? Era. Mudou só na época que o Maurício Campos foi prefeito, que o carnaval ficou bacana, mas era um sofrimento. Mas e o que chute? E como nós estamos aqui numa época de politicamente correto, eu não vou definir os trajes da comissão de festa. É melhor não. Teve um bloco que tinha um bloco, o bloco era um Jeep, gostava. Tinha 2 de quichute, 3 descalços e 1 de conga. Eu falei, eu não vou aguentar isso. Não conta não. Top less eu não vou falar, não. Melhor não. Vamos nos recompor. Quem vê as pingas que eu já bebi não liga pros tropicão que eu já levei. Pois é sorte, né, Eduardo? Não é trabalho, não é sorte, né? Eduardo, não existe, não. Olha, gente, nos Estados Unidos, farmácias vão começar a vender a vacina contra a Covid a partir da semana que vem. Será, Júnior Moreira, que aqui também teremos essa venda? Pois é, Eustáquio, na hora que eu vi esse assunto lá dos Estados Unidos, eu achei interessante, eu já falei aqui várias vezes, para mim não tem problema ético nenhum nisso, né? De vender as vacinas também nas clínicas particulares. Dei esse exemplo aqui, né? É muito melhor você ter 100 milhões de doses, muito melhor você ter 105 milhões de doses do que 100 milhões de doses, né? É basicamente uma conta a grosso modo, mas é isso que a gente tá falando, né? Se você não tiver as clínicas particulares, você tem 100 milhões. Se você tiver as clínicas particulares, 105 milhões. Para mim, é muito melhor você ter muito mais vacina, independentemente se alguém vai ter que pagar por isso ou não. Se a pessoa tem condição, vai lá e paga, é bom que até alivia o SUS. Então, eu não vejo problema nenhum nessa questão, não vejo conflito ético nessa história. Agora, aqui em Minas Gerais, eu conversei agora com o Geraldo Barbosa, que é o presidente da Associação das Clínicas Particulares, que está envolvido nessa negociação para trazer essas doses aqui para o Brasil. Porque a minha dúvida é a seguinte, Eustáquio, as clínicas particulares enfim, as farmácias poderiam negociar se o SUS, se o Ministério da Saúde não tivesse interessado naquelas doses, né, naquele laboratório específico. E agora a notícia que chegou ontem é que o governo federal vai reunir com a Bharat Biotech, que é a empresa que faz a Covaxin, né, e também a Sputnik, mas falo especificamente dessa porque é a mesma vacina que as clínicas particulares querem. Eu fiz essa pergunta pro Geraldo, falei, Geraldo, olha, melou o negócio agora que o SUS entrou? Ele falou comigo que não. Falou que não melou, que tá tudo ok e segue o processo do mesmo jeito, que eles chegaram primeiro nessa negociação, então eles não entraram para atrapalhar a movimentação, a negociação do SUS. Mas, Eustáquio, eu acho que a gente tem que ficar de olho nessa história, que pode ser, viu? O Geraldo afirma que não tem problema, mas eu ainda fico com a pulga atrás da orelha, pode ser que a gente não tenha vacina nas clínicas particulares tão cedo. E é muito interessante ver que lá nos Estados Unidos, né, eles já estão com a vacina, inclusive, nas farmácias. E você, Eduardo Costa, expectativa para essa possibilidade de venda em farmácias, laboratórios? Os laboratórios dizem que estão à disposição, mas a prioridade é o SUS primeiro. Aí eu vou dar uma volta aqui para me chegar lá. Primeiro, quer dizer que, como diz o doutor José Salvador, grande figura fundador do Mater Dei, raio não cai em pé de couve, seu Stélio. Raio não cai em pé de couve. Então, se você quer trabalhar na Itatiaia com essa imensa audiência que, graças a Deus, nós temos, com a liderança nesse momento, com certeza, em todo o rádio mineiro, a gente tem que pagar um preço. E durante muito tempo, Eustáquio, de manhã eu era petista, mortadela, e de tarde eu era tucano, coxinha. Nós que trabalhamos na rádio, dependendo do que você falava, você era acusado. De uns tempos para cá, ou somos bolsomínio, né? Ou somos esquerdopata. Aí eu já falei aqui no Conversa da Nação que de vez em quando eu fico tentando me definir pelo que eu acredito, pelo que eu percebo. Eu com certeza não sou um cara de direita. Talvez de centro, mas eu acho que eu seria mais o que chamam no mundo social-democrata. Um cara que vê um mundo assim, em que não me basta levantar, trabalhar, ganhar o meu e dormir. Não. Que eu tenho que fazer a minha pequena parte para melhorar esse mundo. Eu estou dando essa volta para dizer o seguinte: eu nunca fui e nunca serei, no fundo do meu coração, um capitalista. Mas eu sei que o capitalismo venceu. E eu não sou louco de pedir comunismo se quem o experimentou não quer. Eu não vejo um socialismo puro no mundo. Aí, junto com o capitalismo, inventaram o tal do liberal, seu Estado. E eu acho engraçado que cada um
diz que é liberal ou pensa no liberal de um jeito. Ora, se aqui no Brasil nós queremos o liberalismo, nós queremos o capitalismo, a gente tinha que se espelhar no maior especialista nisso, que são os Estados Unidos da América. E fim de papo. A vacina vai ser fornecida aos cidadãos pelo serviço público de graça e concomitantemente, paralelamente, vai para a farmácia. Quem puder vai lá e compra, que é um a menos para pegar a vacina na rede pública. Aqui, meu amigo, você fala isso, Nossa Senhora, o mundo cai na sua cabeça. Eu não conheço alguém na imprensa que defenda mais o SUS como eu, em toda a sua existência, desde que ele foi criado. E sou amigo dos maiores defensores do SUS. Agora, se a gente quer ser liberal, põe a bendita vacina ontem na farmácia. Mas só de eu falar isso, Fê, que vão me xingar o resto do dia. Você é bacana, trabalha na Itatiaia, pode pagar, e os outros falam, meu Deus do céu, não é nada disso. Eu estou falando que quem puder paga, quem não puder toma de graça e libera a fila. É complicado, senhor Eustáquio, mas é assim que a roda gira. Então, eu que não sou fã dos Estados Unidos, todo mundo também sabe disso, nesse momento digo, viva United States of America, onde a hipocrisia, se existe, é menor. Ô, Júnior, e o número de pessoas vacinadas no mundo já supera a quantidade de infectados. Está, que viramos o jogo, né? Graças a Deus, né? São 104 milhões, segundo esse levantamento aí, de vacinados contra 103 milhões de casos, né? Então é um momento só de comemorar que a gente tá virando esse jogo aos pouquinhos. Eu sei que ainda é bem complicado, mas a gente tá virando esse jogo e virou esse jogo, né? E a tendência agora é da gente ganhar de goleada daqui para frente. Animado, né, Eduardo, com essa notícia? Rapaz, e eu tenho minha calculadora que calcula o vacimômetro, né? De quando é que as pessoas vão ser vacinadas. Então eu refiz meus cálculos aqui para você, pro Júlio e pro Alexandre Botinha, nosso editor. Botinha tá por aí? Tá correndo, né? Pra lá, pra cá. Estava neste momento no estúdio, agora tá na redação. Pois é. Porque, considerando a rapidez com que o governo brasileiro está comprando essas vacinas, o planejamento que teve antes para comprar as vacinas, considerando o tanto de fura-fila que tem e os critérios que às vezes assustam a gente da vacinação aqui entre nós, no campo do município e do estado, eu estou prevendo que você será vacinado em junho. Considerando também que a comorbidade, que graças a Deus vocês não têm a idade e tudo, você será em junho, o Júnior em agosto e o Botinha em novembro, viu? Já está confirmado? Junho, você, agosto, Júnior e o Botinha em novembro de 2023, tá? Se tudo correr bem, Deus é uma boa data. Boa data. Eu achei que era desse ano já, 23? Não. Na hora que eu falei boa data, eu tava achando que era esse ano também. Achei que era esse ano, eu falei, já? Não. Eduardo, aqui, peraí. Você é meu otimista preferido. Aí você não conversa de redação, que o papel meu é ser um pouco pessimista. Eu vejo você sendo pessimista desse jeito, você me desanima. Aqui, outro dia mostrei uma matéria na Record, o povo reclamando que não consegue fazer é PCR esse do nariz, né? Sim. Na rede da prefeitura da capital. Aí a prefeitura explicou uma coisa, rapaz, eu fiquei impressionado de ver. A prefeitura garante o exame para quem trabalha na área de saúde, quer dizer, seus servidores, os guardas municipais, os moradores em situação de rua, os presos e quem já morreu. Então eu falei assim, uai, gente, quem trabalha tem... Vou repetir. A Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria de Saúde confirmou isso, falou assim, pela ordem, quem trabalha na saúde, quem trabalha na guarda, eu falei, cuidou dos seus, da prefeitura. Quem está preso, ou quem já morreu. Eu falei, gente, quem paga IPTU não tem vez, não. Olha, após 7 anos, Lava Jato é dissolvida e passa a integrar um grupo do Ministério Público Federal, Eduardo. Dava na hora de encerrar mesmo os trabalhos, ou não devia ser permanente, hein? Alguém esperava outra coisa depois que esse procurador da República chegou lá, senhor Eustáquio? Eu acho que devia continuar para sempre, mesmo com seus defeitos, né? Com algumas coisas abomináveis que o procurador Deltan fazia, o próprio Moro, alguns acordos que não são republicanos. Mas devia ser forever. Mas assim caminha a humanidade. Má notícia, Júnior? Está, que é uma pena, né? Eu tenho algumas críticas à Lava Jato, acredito que a Força-Tarefa ultrapassou a linha da legalidade diversas vezes, né? Mas ninguém pode negar que o trabalho também foi bem feito por outro lado, né?
A gente nunca tinha pegado um peixe grande, né, aqui no Brasil, e a Lava Jato pegou, né, pôs na cadeia muitos deles, né? E muitos estão ainda. O problema é que tinha mais um monte na fila que precisava ir, né? Por isso que eu lamento a queda da Lava Jato. E ela não morreu de morte natural, né, Eustáquio? Ela foi assassinada, né? Precisa deixar isso claro, ela foi assassinada pelo senhor Augusto Aras, que foi colocado lá, quebrando a lista tríplice pelo presidente Jair Bolsonaro. É preciso que se diga isso. E agora é muito simbólico que ela termine no momento que o Centrão chega no poder e ocupa novamente os espaços ali. O Brasil não é para amadores não, né? Mas é impressionante como é que a história se repete. Duas coisas. O Júlio, o Centrão volta ao poder de onde esteve longe 2 anos só, porque está no poder há 100 anos, né? Exatamente. Outra coisa, Eustáquio, é importantíssimo dizer isso aqui. Eu falo isso mais com minhas filhas. A vida da gente é resultado das nossas escolhas. Falo em Lava Jato, eu penso no Moro. O Moro, que era um herói nacional, foi seduzido pelo poder, se deu mal lá. A turma que o amava à esquerda deixou de amá-lo quando ele aceitou o convite do Bolsonaro. A turma que o amava à direita deixou de amá-lo depois da desavença dele com o Bolsonaro. O nosso herói, raro, porque nós não temos heróis, foi pro ostracismo. É a vida como ela é, senhor Eustáquio. 8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira. Apresentação Aline Neves e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acidentão. Ótimo dia a todos.